não é só um Deus, é o Deus Criador. Amém? Tudo quanto Ele fez foi bom. E foi para que nós tivéssemos o melhor da vida. O melhor. E fôssemos felizes. Fôssemos abençoados. Deus criou o homem para ser feliz, para ser abençoado. E Deus quer, e tudo preparou para que o homem fosse feliz, fosse abençoado. Aliás, quando o homem foi criado, ele era muito feliz. Ele era muito feliz. E só houve algo que se intrometeu e que quebrou a felicidade que havia no homem. Entre o homem e Deus, Deus e o homem, e entre o homem e a sua mulher, e a harmonia que havia com toda a criação. O pecado trouxe essa desarmonia. Mas Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que continua a amar-nos, continua a querer abençoar-nos. E preparou tudo no princípio para que fôssemos felizes. Mas houve uma descentralização do alvo para o qual fomos criados. Esta tarde até estava falando ali em Montes de Alvor com os irmãos. No culto estivemos ali. Veja como Deus criou todas as coisas que nós vemos. Hoje em dia, talvez não tenhamos muitas vezes a capacidade de apreciar todas as coisas, a beleza que elas têm e a razão de ser delas, porque há muita coisa má à mistura e depois complica um pouco. E o homem também perdeu um pouco a capacidade de apreciar determinadas coisas, especialmente no ponto de vista divino. Ele perdeu a capacidade e, portanto, tanta coisa boa que há criada. Nós vemos que Deus criou as árvores de fruto, Deus criou coisas deliciosas, com sabores, aromas e paladares, sabores, que são tão bons, tão interessantes para a nossa alimentação também, coisas necessárias para a nossa alimentação. Mas poderiam ter sido criadas sem gosto, sem sabor, sem qualquer coisa que trouxesse satisfação. Era apenas para comer e encher o estômago, porque temos necessidade de alimentar o corpo e fortalecê-lo. Mas não, Deus não criou só as coisas para nos alimentar. Não foi só para nos alimentar. Foi para as saborearmos, para nos deleitarmos com elas, para ter prazer em comer as coisas. Por isso, colocou na nossa boca a capacidade de detectar e apreciar os sabores. Verdade? Apreciar os sabores. Então Deus cria não só que nós comêssemos, mas que nós tivéssemos prazer, tivéssemos o gosto das coisas e pudéssemos sentir o prazer de comer. Amém? Verdade ou não é? O prazer de comer. Deus não nos criou só para viver. Deus criou-nos para ter um sabor agradável ao viver. Um sabor agradável. Deus fez tudo isso. Todas estas coisas criou para nosso agrado, para nos abençoar e sermos felizes. Não só com as coisas ao nosso redor, mas com Ele também. Mas esse ambiente, essa harmonia, esse prazer de viver foi estragado. Foi estragado. Mas Deus não desistiu de nós. E isso é a coisa mais maravilhosa. Amém? Deus não desistiu de nós. Deus continuou a trabalhar para nos dar a possibilidade de voltarmos a ter esse sabor, esse gosto, esse prazer de viver. Amém? Eu sei que há muitas coisas que nos querem tirar o prazer, a alegria, a força, o ânimo, essas coisas todas. Eu sei disso, eu sei. Mas eu também sei que tem um Deus em cima, que de cima para baixo traz a bênção, ou vem a bênção, para nos ajudar a superar cada situação e cada necessidade da nossa vida. Quantos concordam comigo? Digam amém. Aleluia. De cima vem o socorro. Às vezes o salmista
não é só de agora nem de ontem, mas de sempre. O salmista, no Salmo 121, dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Qual é a resposta? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. O nosso socorro verdadeiro vem de Deus. A nossa alegria verdadeira vem de Deus. A bênção verdadeira vem de cima. Amém? A Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à mão direita de Deus. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus. Nós precisamos de viver esta nova vida que Cristo nos veio trazer. Jesus veio ao mundo para nos trazer uma nova vida. Veio ao mundo para nos dar a vida. Veio ao mundo para morrer por nós. Veio ao mundo para trazer condições de nos reconciliarmos com Deus, recebermos o perdão e a justiça divina para nós podermos tornar a ter a vida com Deus, que Ele criou lá no passado, mas que nunca desistiu, para que nós voltássemos a tê-la outra vez. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é por isso que eu tenho que dizer que Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de poder, um Deus que tem bons propósitos a nosso respeito. Quantos concordam comigo podem dizer amém? Aleluia. Deus tem bons propósitos a nosso respeito. Há muita desconfiança em relação a Deus. Há muitas pessoas que duvidam de Deus. Há muitas pessoas que não conhecem a Deus. Mas Deus tem bons propósitos a nosso respeito e Deus nos ama. Aleluia. Deus nos ama e quer nos abençoar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas se Deus nos quer abençoar e se agrada em nos abençoar, e até enviou Jesus Cristo para mostrar o agrado que Ele tem em nos abençoar, a vontade, a boa vontade de Deus em nos abençoar, nós também devemos procurar agradar a esse Deus. Amém? Agradá-lo. Fazer algo que Ele tenha satisfação também a nós. Amém? Tenha satisfação em nós. Isso é muito importante também. E por que é que eu digo isto? Vamos ler na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e no versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Somente este versículo, e os irmãos podem ler comigo também em voz alta. Antes que os irmãos possam ler comigo, quero dizer a todas as pessoas que nos estão visitando aqui, que são bem-vindas a estar conosco aqui nesta noite. Sinta-se em família, sinta-se em casa e desfrute das coisas boas que há neste lugar. Amém? As coisas boas de Deus que há neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe cada pessoa que está aqui nos visitando. Diz assim então, leia comigo em voz alta, capítulo 5 e versículo 9. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está falando acerca da morte. Ele falou aqui que sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Ele falou isto, ele disse isto no versículo 1 do capítulo 5. Temos uma casa nos céus. Então, ele está falando da morte, que a casa terrestre é este corpo. Se ele perder as condições, não é? Então nós temos uma casa eterna, um lugar no céu preparado. Jesus foi preparar esse lugar. E depois diz que também que, por isso muito desejamos ser agradáveis, porque temos aflições, temos problemas, temos situações, queremos revestir da nossa habitação que é do céu, desejamos as coisas que são de cima, desejamos revestir o mortal com
a vida de que é de cima, e nós temos este conflito, esta luta constante que é necessário desenvolver para manter a vida de Deus em nós. Manter a vida de Deus em nós, hoje, não é tão fácil assim. É preciso lutar por ela. É preciso alimentar essa vida. É preciso procurar que ela seja avivada, despertada, alimentada, fortalecida dentro de nós, sem dúvida. É necessário. E Deus está neste negócio, Deus está neste assunto. Glória a Deus. Deus está trabalhando para manter a vida em nós, para fortalecer a sua presença em nós, para nos alimentar espiritualmente com a sua palavra, e a presença do Espírito de Deus que Ele enviou está presente conosco para nos ajudar. Dou louvores a Deus por isso. Muito aprecio o Consolador que Ele enviou. Não sou nada sem Ele. Não posso nada sem Ele. Mas dou graças a Deus por Ele. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E Ele está presente conosco para nos ajudar e para nos abençoar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E aqui está dizendo estas palavras no versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou, para esta luta da morte que quer nos apanhar, de nos tirar a vida e a vida espiritual que Deus nos quer dar. Para quem isto nos preparou, para nós lutarmos e nos mantermos e fortalecermos, a Bíblia diz, quem para isto nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Amém. Glória a Deus. Nos deu o penhor do Espírito Santo, nos deu a garantia do Espírito Santo. O penhor é uma garantia que é dada. Amém. O penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo está connosco, habita em nós, está junto connosco, como um penhor, uma garantia que nós vamos vencer nesta luta. Amém? Ele dá-nos essa garantia. Nós vamos vencer nesta luta. Mas nós temos que ter, mesmo com esta garantia, um desejo de agradar ao Senhor. Amém? De agradar ao Senhor. Fazer a sua vontade. E de fazer coisas que Ele aprecie, que Ele goste, que Ele fique satisfeito conosco. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todo crente salvo, todo crente que tem tido um encontro com Jesus, deseja agradar-lhe. Amém? Toda pessoa que teve um encontro com Jesus tem desejo em lhe agradar. Quer fazer a sua vontade. Porquê? Porque está grata, está reconhecida da obra que Ele fez na sua vida e quer lhe agradar. Estou certo? O que é que os irmãos dizem? Podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. É que eu estou fazendo afirmações que precisa do amém dos irmãos. Eu estou dizendo que o crente salvo, nascido de novo, tem tido um encontro com Jesus, tem sido perdoado por Ele, tem desejo de agradar-lhe. E os irmãos podem dizer amém outra vez. Não se canse de dizer amém. Há coisas destas, porque são realmente verdadeiras da palavra do Senhor. Ele tem este desejo no coração. Também Ele tem agrado no Senhor. Tem agrado no Senhor. Não só deseja agradar-lhe, mas Ele tem agrado no Senhor. Tem satisfação no Senhor. Amém? É uma verdade também. E temos um grande exemplo que é Jesus Cristo, que Ele sempre agradou em tudo ao Pai. E por isso, Ele dizia, Pai, eu sei que sempre me ouves, porque eu faço sempre o que te agrada. Ah, que coisa! Que grande garantia, não é verdade também? Quando nós temos sempre o desejo de agradar a Deus. Então, o Pai
sempre está pronto a ouvir-nos, a atender-nos às nossas orações, nossos pedidos que nós lhe fazemos. Glória a Deus. É maravilhoso. Algumas coisas importantes para nós podermos ter ou agradar a Deus. Agradar a Deus. Eu já falei algumas destas coisas num culto em que tive, mas vou ainda falar outra vez. A maior parte das pessoas, ou se calhar ninguém dos que estão aqui esteve lá, portanto não ouviram, e eu também não estou enfastiado de falar disto, não é? E por isso posso falar outra vez com agrado, ainda outra vez, com satisfação, a mesma coisa. Paulo diz, não me canso de dizer as mesmas coisas, e talvez eu disse, não me sinto entediado de dizer as mesmas coisas. Logo que as diga com a certeza de que elas são verdades, e que elas edificam, e que elas abençoam. Amém? E que Deus também dirige para falá-las. Então, uma das coisas que é necessário, que faz parte do A, E, I, O, U da vida cristã. Sabe o que é o A, E, I, O, U? É coisa primária, que se aprende, as primeiras coisas. Então, isso significa que para agradar a Deus, nós precisamos de ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter fé. Todos conhecem e talvez podem dizer comigo em voz alta, sem abrir a Bíblia. O que diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz, porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Os irmãos querem dizer isto outra vez comigo? A palavra de Deus é poderosa. Sempre que nós a mencionamos, ela está trabalhando, não é? Ela está trabalhando. Ela fica ativa, verbalizada, não é? Ela age quando nós pensamos nela. Quando nós a lemos mesmo em silêncio, as palavras estão agindo, estão trabalhando dentro de nós. Mas quando as verbalizamos, elas não trabalham só dentro de nós. Elas trabalham dentro de nós e fora de nós, ao nosso redor também. Tudo que está ao nosso redor é atingido pelo poder da palavra. Glória a Deus. Por isso, as nossas orações, a nossa palavra, a palavra de Deus verbalizada, ela não só trabalha quando é verbalizada dentro de nós, as vibrações da palavra, a vida da palavra, ela trabalha no nosso interior, mas ela também vai energizar, vai mover-se ao nosso redor. Essas vibrações vão chegar aos outros também, ou a qualquer coisa, e vai trazer bênção e influenciar também a vida das outras pessoas. Por isso, é bom nós verbalizarmos a palavra de Deus. Porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Tome nota, sem fé, nós não temos condições de agradar a Deus. Por isso eu não posso deixar de falar disto. Não posso deixar de lembrar isto. Não posso deixar de ensinar isto, que sem fé é impossível agradar-lhe. Porque isto é uma verdade fundamental. Faz parte do A, E, I, O, U, como já disse, da nossa vida cristã, dos princípios, dos rudimentos da fé. Então, nós precisamos de ter uma fé viva no Senhor Jesus. Tudo o que nós recebemos pela fé. Tudo o que nós recebemos de Deus, recebemos pela fé. Quando se fala de fé, fala-se de uma atitude de crença na veracidade daquilo que alguém falou. Amém? Uma atitude de crença que é verdade.
o que alguém disse, por outras palavras. Não é? E por isso, nós podemos entender que ter fé é alguma coisa que agrada. E duvidar ou descrer é alguma coisa que desagrada. Isso passa-se com Deus. Não pode ficar agradado a alguém que desacredita no que Ele diz, na sua palavra. E desagradaria qualquer um de nós também. Verdade? Você, meu irmão, ou qualquer um de nós que estamos aqui, nós, se falássemos uma coisa que temos a certeza do que estamos a dizer, e que falássemos uma garantia para alguém, e que falássemos alguma coisa que nós temos intenção de fazer, e o falamos de coração e com verdade, e alguém duvidasse disso e não acreditasse em nós, no que nós dizemos, nós ficaríamos um pouco indignados e desagradados e talvez manifestaríamos isso mesmo, não é? O nosso desagrado. Alguém que não acredita no que o irmão diz, ou irmão, ou qualquer um de nós que está aqui, que não acho que isso era uma coisa que lhe caía bem, assim, não cai bem a ninguém. E também não cai bem a Deus. Significa que a fé é a crença, a convicção de que aquilo que Deus disse é verdade. E agarramos-nos a isso e ficamos firmes nisso. E louvamos a Deus, e chegamos a Deus, e adoramos ao Senhor, e oramos a Deus, e esperamos ser abençoados por Ele, porque Ele disse, porque Ele falou. Amém. E somente por isso Ele vai nos abençoar, por nós acreditarmos. Há uma diferença uma pequena diferença entre a salvação, melhor, a fé que diz respeito à salvação, que é aquela fé que ouvimos, aquela fé que vem quando ouvimos o Evangelho e nós ouvimos que precisamos de Jesus Cristo, que Jesus morreu pelos nossos pecados e que se nós queremos ter a nossa vida em ordem com Deus, reconciliada com Deus, nós devemos nos arrepender e crer em Jesus que morreu por nós. Essa é a fé do Evangelho e as boas novas do céu, que Deus anuncia a todos os homens que se arrependam e que creiam em Jesus Cristo, porque esse é o único meio, o único caminho para ter a salvação da sua alma, da sua vida e poder estar bem com Deus. Essa é a fé que diz respeito à salvação. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É a salvação, a fé da salvação. Mas há a fé para receber de Deus coisas que nós precisamos na nossa vida. Amém? Situações difíceis, situações que às vezes humanamente falando não temos saída, não temos na nossa mão que as coisas mudem. E nós precisamos de uma intervenção de Deus para mudar situações dentro ou fora de nós. Mas nós devemos também ter uma atitude de fé, de que Deus vai intervir nessas áreas da nossa vida e vai nos ajudar e abençoar. Verdade? Quantos é que acreditam que Deus também quer nos abençoar? Na salvação e nas outras áreas da nossa vida. Glória a Deus. Deus quer nos abençoar. E a fé sempre será alguma coisa que agrada a Deus. Sempre será alguma coisa que agrada a Deus. Porque é bom se alguém chegasse ao pé de mim dizendo: olha, eu acredito que o Senhor pode me ajudar. Tem condições para me ajudar. E acredito que o Senhor tem coração suficiente para me ajudar. Eu dizia assim: já estou preso. Até já estou preso. Com a confiança que esta pessoa tem em mim, não posso desiludi-la. Não posso defraudar a sua expectativa. Isso vai fazer com que eu tenha cuidado até com o que eu devo fazer naquele momento. E eu até posso achar que não tenho condições para ajudar. Mas como a pessoa está acreditando que eu posso ajudá-la,
E eu tenho que fazer o melhor para ajudar essa pessoa, não é? Agora veja, se nós acreditamos que Deus nos pode ajudar numa situação e nós invocamos a Deus, não acham que Deus vai fazer alguma coisa para nos ajudar? Se eu faria, Deus não faz. Deus irá fazer também. Amém. Deus irá nos ajudar, Deus irá nos abençoar. E é por isso que a fé lhe agrada. Lhe agrada. Porque Deus pode, porque Deus quer, porque Deus tem condições para nos ajudar. Eu posso não ter, mas Deus tem condições para nos ajudar, seja em que circunstância, em que situação eu me encontrar. Deus tem condições para, tem poder e pode resolver uma situação minha. Então eu devo confiar nele. Eu devo ter fé nele. Certa vez Jesus disse, tende fé em Deus. Amém? Tenham fé em Deus. E ter fé em Deus pode trazer grandes resultados e bênção para a nossa vida. Não só para a salvação, crer que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo no céu, e está reinando e tem poderes, todo o poder no céu e na terra, mas crer que Deus pode intervir na nossa própria vida. Então isso agrada a Deus também. Porque Deus tem prazer em nos abençoar, tem prazer em corresponder à nossa fé verdadeira e sincera. E Deus quer nos abençoar. E sem dúvida que Deus irá fazer isso se nós tivermos uma fé firme. Quantas pessoas na Bíblia, porque aí está realmente o que Deus é e o que Deus faz. Certa vez foi dito a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse, Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não conhecestes o Pai, o Deus invisível. Ainda não o conheceste. E eu estou há tanto convosco e não vistes o Pai ainda. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se não acredita de que o Pai está em mim, então acredita pelo menos por causa das obras que eu faço, que manifesto o amor, a glória, o poder de Deus, a boa vontade de Deus, um Deus que quer abençoar e mudar situações de vidas de pessoas. Acreditem ao menos nas obras que eu faço, não é? Acreditem nas obras. Já que através do seu comportamento, da sua pessoa, do seu falar, não conseguiam ver Deus, o Pai, então as obras manifestam quem Ele é. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nosso Deus, veja bem, um homem estava aflito, o seu criado estava em casa, em casa um centurião, o seu criado estava em casa moribundo, quase a morrer. E ele era um homem, certamente, que tinha um coração bom e se importava com um dos seus criados. Não era um filho, era um criado da sua casa, um servente, um servo da sua casa. E ele tinha lá aquele homem, e ele foi ter com Jesus. E foi-lhe dizer que o seu servo estava em casa, para ele curá-lo, para ele intervir nessa situação. E Jesus disse que iria dar saúde ao seu servo. E ele disse, Senhor, não vale a pena ires à minha casa, não é necessário. Diz apenas uma palavra e o meu criado vai ficar sarado. E Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem. Aquele homem não precisava da presença física de Jesus em sua casa. Não precisava de Jesus gastar tempo e empoeirar os seus pés ou as suas sandálias para ir à sua casa. Ele disse, diz apenas uma palavra e o meu servo vai ficar sarado lá em casa. E Jesus ficou maravilhado. Disse, eu nunca vi tanta fé em Israel. Nunca vi tanta fé. Veja bem como Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem. Ele quer ficar também maravilhado com a nossa fé. Amém? Não acham que a nossa fé pode encantar, pode deixá-lo maravilhado,
de ver a nossa fé nele. Amém? O que ele pode fazer. Aquele homem acreditou que Jesus só com uma palavra era só abrir a boca e dar uma ordem, que o seu criado iria sarar. Não precisava de ir, não precisava de pôr as mãos, não precisava da sua presença física. Só uma palavra era o suficiente. E isso é uma grande lição para nós hoje também. Ele não precisou da presença física. E nós hoje temos a oportunidade de acreditar sem a presença física de Jesus no nosso meio. Amém? Sem a presença física de Jesus no nosso meio, nós podemos ver milagres acontecerem. Amém? Porque Ele não precisa de presença física para curar. Porque Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 em seu nome, aí estaria Ele no meio deles. Ele não precisa da presença física. Ele está em todo lugar, neste momento onde estão a ser feitas reuniões. Em seu nome, Ele está presente, está ouvindo as orações, está sendo louvado. E em todo lugar, Ele está consciente de tudo o que está a passar. E qualquer apelo, qualquer necessidade, qualquer atitude de fé, Ele está presente para agir e abençoar. Glória a Deus. E ainda bem que não é presença física. Porque se Jesus estivesse fisicamente no mundo, retido num corpo, nós estaríamos aqui com este salão vazio da sua presença. E nós teríamos de deslocar todos a um determinado lugar à procura dele para ter um pouco da sua companhia. Por isso Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Convém que eu vá para o Pai. Convém que eu vá à cruz, que eu seja morto, seja sepultado, ressuscite ao 3º dia, 40 dias depois, suba ao céu, vitorioso, e me assenta à mão direita do Pai. E depois eu virei outra vez, através do Espírito Santo, estarei convosco em todo lugar. Aleluia. E é por isso que ele disse que onde estiverem, ele estava falando no futuro. Quando Jesus falou aquelas palavras, estava falando no futuro. Estava falando depois dele morrer, ressuscitar e ir para o céu. Que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria aí presente no seu meio. Aquele homem não precisou da presença física de Jesus. E hoje nós não precisamos de exigir que ele desça do céu, fisicamente, venha aqui e apareça para abençoar e nós lhe tocarmos ou fazer qualquer coisa. Até porque, se ele aparecesse assim, acho que nós cairíamos prostrados aí entre as cadeiras. O apóstolo João, que um dia esteve encostado com a sua cabeça ao seu peito, na noite da Páscoa, quando ele estava na ilha de Patmos, desterrado por causa do Evangelho, ele foi arrebatado em espírito e ele ouviu uma voz por trás de si, como de trombeta. E ele voltou-se para ver. E quando ele viu como que o Filho do Homem entre os castiçais, e diz que ele ficou como morto, não é? Ele ficou prostrado como morto. Mas o Senhor disse, não temas, eu sou aquele que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Então a igreja não está preparada para que Jesus apareça fisicamente aqui, na sua glória como Ele está agora. Mas Ele está em espírito, para que nós todos tenhamos a oportunidade de, pela fé, lhe agradarmos e sermos abençoados por Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. A igreja, na carne, como nós estamos neste corpo, não suportaríamos a sua presença de glória, como Ele está agora. Não, não. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele está aqui habitando, está no nosso meio. Nós podemos tocar-lhe pela fé, nós podemos ser abençoados, nós podemos agradar-lhe, nós podemos louvá-lo, nós podemos exaltá-lo. E Ele está presente aqui como se estivesse fisicamente, mas não está fisicamente, está espiritualmente. E Ele quer nos abençoar, Ele quer nos tocar, Ele quer fortalecer o nosso coração, Ele quer ver a fé de cada um de nós. E a fé é um dos elementos em nós que lhe pode agradar mesmo. Tem outros testemunhos aí, que na Bíblia, nos Evangelhos, com pessoas simples, humildes,
elas chegaram a Jesus Cristo. Muitas vezes andavam doutores, andavam escribas, andavam sacerdotes, tudo pessoas instruídas nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas essas pessoas tinham dificuldade em ter uma fé viva em Jesus Cristo. Tinham muita dificuldade. As pessoas aflitas, pessoas pobres, pessoas com necessidades, pessoas que não tinham grande dimensão social. E então, essas pessoas ouviam-no, acreditavam nele, iam à procura da bênção nele e sempre encontravam a bênção em Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Amém? Essas pessoas eram abençoadas. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Nós não precisamos ficar com uma cabeça cheia, com uma cabeça de um elefante cheia de ideias e pensamentos e coisas e conhecimentos de Deus. Nós precisamos de conhecer dentro do nosso coração e ter fé em Jesus Cristo. E qualquer pessoa que tiver fé em Jesus Cristo, dessa maneira simples, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida. Porque Ele se agrada da fé. A fé simples. Às vezes, uma criança talvez seja alguém oportuno para nos dar uma lição de simplicidade e de fé. Que Deus abençoe e que Deus age. Uma oração de uma criança. Que Deus responde, que Deus abençoa. A Bíblia diz que nós não nos tornamos como meninos. Nós temos dificuldade em compreender a Deus e os caminhos de Deus e os nossos anjos até irem lá ao céu, à presença do Senhor. Porque os seus anjos dos meninos sempre veem a face do meu Pai, disse Jesus. Então, nós precisamos ficar nós temos dificuldade em ficar numa simplicidade de fé verdadeira, de que Deus faz, Deus abençoa e que Deus está conosco para nos ajudar. Eu quero ter essa fé que acredita que Jesus ainda hoje pode abençoar e nos ajudar nas nossas situações, no presente e hoje, na situação em que nos encontramos aqui mesmo, nesta noite, neste lugar. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia, aleluia. Nosso irmão Isaac vai se preparar para cantar um hino, já a seguir. Nós vamos orar uns pelos outros. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Vamos acreditar que Jesus pode e quer nos abençoar. E você, meu irmão, visita alguém que esteja aqui, que ainda não deu lugar à fé para a salvação, para aceitar Jesus como seu Salvador, reconhecer que é pecador e que precisa de Jesus, precisa da vida que Ele deu lá na cruz para poder ser o seu Redentor e dar início a uma nova vida com Cristo, com Deus. E qualquer um de nós que está aqui, se nós tivermos